Os aluguéis de curto prazo são um mercado de 100 bilhões de dólares que remodelou o turismo global, acelerou uma crise imobiliária em todo o país e criou fortunas para os primeiros adotantes. Mas agora, os clientes, o governo, o público e os próprios anfitriões estão a virar as costas a um conceito que começou como uma alternativa divertida às abafadas cadeias de hotéis, mas que se tornou tudo errado com o imobiliário moderno. Tudo bem, a festa acabou para os locatários do Airbnb. A empresa disse ontem que a proibição temporária de festas e outros eventos grandes e barulhentos agora é permanente. Coloquei todas as minhas economias na minha unidade. Estou seguindo todas as regras, pagando todos os impostos, comprando o alvará de funcionamento. Em última análise, nosso objetivo é colocar de volta mais moradias no mercado imobiliário para que as pessoas possam alugar. Acabei de descobrir uma dívida enorme que o Airbnb não pagou. Nos livros eles estão se escondendo. Dezenas de milhões, centenas de milhões, possivelmente até mais de $1 bilhão em dívidas que não pagaram. Então olhamos em volta e perguntamos, o que podemos fazer imediatamente para disponibilizar mais casas? O mercado de aluguel de curto prazo decolou quando Brian Chesky e Joe Gebbia tentaram alugar um quarto vago com colchão de ar para os participantes de uma conferência, porque perceberam que todos os quartos do hotel estavam lotados. Eles chamaram seu serviço de Air Bed and Breakfast, que mais tarde foi abreviado para o aplicativo de curta duração que você conhece e ama ou odeia hoje. O Airbnb agora vale mais do que cadeias de hotéis como Hilton e Wyndham juntas. A empresa é de longe a maior empresa de aluguel de curto prazo e alcançou excelente penetração em mercados ao redor do mundo onde outros aplicativos semelhantes de mercado peer-to-peer ou de rede, como Uber, DoorDash, Lyft e até mesmo Amazon, não conseguiram participar, longe da concorrência local. Foi uma boa ideia. Os clientes adoraram por oferecer uma alternativa mais barata aos hotéis desatualizados. E os anfitriões gostam da oportunidade de ganhar uma renda extra em um quarto extra, ou até mesmo em uma propriedade inteira separada. As 4 partes que fazem funcionar o mercado de arrendamento de curta duração, os clientes, os anfitriões, o público e as plataformas, estão agora a lidar com 4 problemas únicos que ameaçam desfazer este mercado e eliminar muitos outros investimentos imobiliários. Começou. O primeiro problema está nas pessoas de quem é mais difícil sentir pena, os anfitriões. A Airbnb e outras plataformas de aluguer de curta duração proporcionarão uma oportunidade única para as pessoas lucrarem com imóveis de uma forma totalmente nova. Eu apenas queria uma semana tranquila para você, era tão fácil quanto bloquear essas datas no aplicativo. Essa foi a proposta de valor inicial do Airbnb. Mas compartilhar um quarto vago e ficar com uma pessoa aleatória durante as férias só atraiu um certo tipo de viajante alternativo. A maioria das pessoas que usam o Airbnb estão disponibilizando propriedades inteiras para os hóspedes usarem como acomodações exclusivas. Em vez de uma alternativa de curto prazo a um colega de quarto, o mercado tornou-se uma alternativa de curto prazo e de maior rendimento aos inquilinos convencionais de longo prazo numa propriedade de investimento. Os proprietários poderiam ganhar até o dobro do aluguel com estadias de curta duração após pagar as taxas do Airbnb do que com aluguéis de longo prazo, mesmo que sua propriedade fosse alugada apenas por metade do ano. A desvantagem era que os aluguéis de curto prazo exigiam mais esforço porque a propriedade precisava de limpeza constante entre as estadias e havia menos garantia de renda consistente. Mas os benefícios financeiros ainda eram claramente a favor do arrendamento de curta duração para propriedades próximas de cidades e pontos turísticos. Proprietários de Airbnb em grande escala, os barões do Airbnb, por assim dizer, projetaram propriedades com a intenção expressa de reduzir o esforço exigido deles. Eles equiparam as portas com fechaduras de teclado que podiam ser trocadas remotamente entre os hóspedes, superfícies de fácil limpeza, acessórios baratos, mas modernos, e propriedades preferidas com paisagismo mínimo. Tudo isso reduziu os esforços adicionais que os anfitriões precisavam colocar no gerenciamento de uma propriedade.
Mas como todas as coisas boas, não durou para sempre. O Airbnb divulgou sua plataforma tanto para novos anfitriões quanto para hóspedes, e os investidores começaram a comprar várias casas para transformá-las em Airbnbs. Alguns anfitriões transformaram a gestão das suas propriedades Airbnb num trabalho a tempo inteiro, adquirindo efetivamente um emprego como gerente geral de hotel. Outros anfitriões adotaram uma abordagem mais fácil. Os corretores de imóveis em áreas turísticas começaram a oferecer serviços de gestão de propriedades de curto prazo, onde, assim como administrariam os inquilinos tradicionais de longo prazo, os corretores de imóveis administrariam os aluguéis de curto prazo com alguns serviços, inclusive gerenciando a listagem no Airbnb. A taxa era mais alta, mas o preço mais alto do aluguel de curto prazo significava que os proprietários ainda saíam na frente. Os fluxos de caixa adicionais provenientes de aluguéis de curto prazo de maior rendimento também tornaram mais fácil a qualificação para mais empréstimos imobiliários, porque a renda adicional poderia ser usada para pagar o empréstimo na próxima propriedade e na próxima propriedade. O resultado inevitável foi claro. Com um pequeno esforço adicional, os anfitriões podiam ganhar mais dinheiro com as suas propriedades, pelo que o mercado ficou sobressaturado e os anfitriões começaram a ter dificuldades para alugar as suas propriedades o suficiente para que valessem a pena. Conheça o aparador de barba. Com seu poderoso motor de 7.200 RPM e uma lâmina em T revestida de titânio, ele passa facilmente pelas barbas mais fortes de uma só vez. Mergulhe em sua rotina de higiene. Este aparador é à prova d'água, sem fio e recarregável, perfeito para um corte rápido no chuveiro e uma limpeza descomplicada. E Manscaped lançou produtos para barba aprovados por dermatologistas para elevar seu jogo de barba. Refresque-se com seu shampoo de barba ecológico. É livre de crueldade, desprovido de parabenos, sulfatos, corantes e sim, é vegano. Você pode cuidar de sua barba com o condicionador Lush Beard, repleto dos benefícios do óleo de coco, manteiga de karité e uma pitada de vitamina E. Acesse manscaped.com hoje e ganhe 20% de desconto mais frete grátis ao usar o código promocional HMW20 na finalização da compra. Junte-se a mais de 9 milhões de homens em todo o mundo que confiam no Manscaped hoje. Os aluguéis de curta duração foram uma boa solução para um problema real. Os hotéis tradicionais ficaram superfaturados e não atendiam ao que muitas pessoas realmente queriam quando saíam de férias. Os hotéis oferecem muitas comodidades, como limpeza, serviço de quarto, restaurantes, concierge, salas de reuniões, academias, spas, piscinas, estacionamento com manobrista e segurança 24 horas. Esses serviços são bons, mas têm um preço que está diretamente incluído no preço de um quarto ou cobrado separadamente com uma margem de lucro significativa. Esses serviços também nem sempre estão alinhados com o que os turistas realmente desejam quando viajam, que é um lugar que parece um lar em uma cidade diferente. O Airbnb eliminou muitas comodidades que atendiam mais aos viajantes de negócios e ofereceu aos turistas sua própria cozinha, vários quartos para seus filhos e um elemento de privacidade que não poderia ser adquirido em nenhuma rede de hotéis. Parecia um lar longe de casa porque, em muitos casos, era apenas a casa de alguém. Os Airbnbs também eram muito mais baratos, especialmente quando se compartilhava uma casa maior entre vários amigos ou familiares que precisariam reservar seus próprios quartos separados se estivessem hospedados em um hotel. Um estudo conduzido pela Universidade de Waterloo e Daniel Gutentag Hospitality Research entrevistou clientes que reservam Airbnbs em hotéis tradicionais. O estudo descobriu que 61% de todos os correspondentes disseram que escolheram o Airbnb como uma alternativa econômica, até mesmo as redes de hotéis econômicos. Apesar do marketing da empresa ser uma forma de compartilhar a experiência de férias com um anfitrião local que possa mostrar a cidade, a maioria dos entrevistados disse não se importar com esse aspecto do serviço, e 70% ficaram em uma casa que tinham tudo para sozinhos, para que não precisassem dividir espaço com um estranho aleatório. O Airbnb simplesmente não é mais barato.
A segunda área em que a plataforma está a perder é o seu monopólio sobre casas fora de casa. As cadeias de hotéis aumentaram significativamente a sua oferta de acomodações em estilo apartamento, que dispensam os serviços típicos de hotel em troca de quartos maiores, com múltiplas áreas de dormir e cozinhas. Para muitos clientes, estes apartamentos semi-serviços oferecem um melhor valor porque combinam a conhecida consistência de uma rede hoteleira com o espaço e o preço de um Airbnb. A terceira área que virou os clientes contra o Airbnb foi o serviço. Os hóspedes queriam reduzir o trabalho necessário para administrar suas propriedades, então começaram a colocar expectativas mais irrealistas sobre a limpeza antes de partirem. Taxa de limpeza exorbitante, que vai irritar as pessoas, principalmente se você, a pessoa que fica lá, tiver que limpar a casa sozinho. No geral, estes são apenas alguns anfitriões ruins, mas deram à plataforma uma má reputação entre os clientes que esperam que sejam cobradas taxas de limpeza além de taxas já altas, em comparação com um hotel onde, desde que não haja danos permanentes, o serviço de limpeza cuidará de tudo gratuitamente. Se o negócio do Airbnb era ser uma plataforma intermediária entre anfitriões e hóspedes, então a experiência ruim de ambos os grupos não seria uma boa direção para a empresa. Mas há outro grupo que passou pela pior situação e que está envolvido no aplicativo, gostem ou não. E essa é uma terceira razão para a falência do Airbnb. O público está cansado disso. Os clientes podem optar por ficar onde quiserem, e a ameaça representada pela Airbnb e outras opções de aluguer de curta duração forçou os hotéis existentes a melhorar as suas ofertas. A maioria eram investidores que precisavam aceitar que todo investimento acarreta riscos. A maioria deles ainda possui uma casa ou várias casas que agora podem alugar em um mercado de aluguel superfaturado ou vender, provavelmente com lucro. Nenhum destes grupos perdeu, a menos que fossem realmente estúpidos. As pessoas que perderam, porém, foram excluídas de suas casas porque se tornou mais lucrativo alugar para veranistas do que residentes de longa duração que precisavam de um lugar para morar. Os locatários pobres não têm nenhum poder sobre a plataforma em si. Mas o problema das casas inacessíveis em certas cidades está a tornar-se tão grave que os políticos estão a introduzir novas políticas que limitarão o número de aluguéis de curta duração permitidos e a cobrar impostos adicionais aos anfitriões pela gestão de hotéis não registrados. Outras cidades acabaram de tornar ilegais os aluguéis de curto prazo sem o mesmo licenciamento de um hotel normal, tornando-o tão caro que não vale a pena que os anfitriões se preocupem. O outro grupo que reprime os aluguéis de curto prazo são as pessoas que menos esperaríamos que fossem os heróis de uma história sobre habitação.